Ave Maria, que alegria estarmos juntos para hoje refletirmos sobre os sacramentos da Igreja Católica. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, dai-me a sabedoria para que eu possa manifestar o meu carisma no mundo inteiro. Que bom estarmos juntos para refletirmos sobre os sacramentos da Igreja Católica. É importante lembrar que os sacramentos, eles não são rituais simbólicos, mas são meios eficazes para a nossa salvação. Deus, através dos sacramentos, Ele quer infundir em nós a graça santificadora em cada homem, em cada mulher que recebe os sacramentos. Para iniciarmos, nós vamos começar pelo sacramento do batismo, que é entendido como o sacramento que abre as portas para esta vivência cristã. O sacramento do batismo, ele nos insere na comunidade, no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. É o batismo que é responsável por nos limpar desta mancha do pecado original. Então, quando batizados, nós nos tornamos da família de Deus, parte da família de Deus. Temos a adoção filial, nos tornamos filhos adotivos através do batismo. Uma pessoa, quando ela recebe o batismo, seja criança ou depois da vida adulta, ela recebe dons, ela recebe o Espírito Santo. Porque quando o padre vai batizar, ele diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele invoca a Santíssima Trindade, invoca a graça de Deus sobre a vida daquela criança, daquela pessoa que está sendo batizada. E isso é muito bom. É por isso que nós não podemos deixar que as pessoas vivam sem o batismo. Então, se você tem alguém, conhece alguém que ainda não é batizado, nós precisamos falar dessa importância. Ser batizado, batismo, significa morrer com Cristo e ressuscitar com Ele como uma nova criatura. No batismo, nós somos novas pessoas através de Jesus Cristo. É a graça de Deus que é derramada em nossa vida. Por isso que é importante batizar logo quando criança, para que essa criança já cresça em estatura e graça diante de Deus, para que essa criança já cresça com a bênção de Deus na sua vida, com o Espírito Santo em sua vida. Logo depois, nós temos a crisma ou a confirmação. Por quê? Vamos lá. No início, no nosso batismo, os nossos pais e padrinhos é que pedem, né? Vão até o sacerdote e pedem o batismo. E a igreja, quando a gente completa a idade da razão, que é entre os 15 anos, 16 anos, a igreja nos convida a reafirmar aquilo que um dia os nossos pais e padrinhos professaram por nós. Então, o bispo, ele nos unge com um óleo que foi abençoado lá na Quinta-feira Santa. E ele invoca sobre nós os dons do Espírito Santo. A crisma também é considerado o sacramento do serviço. Após confirmar a sua fé, confirmar que você tem esse desejo de continuar fazendo parte da família de Deus, você se coloca a serviço da igreja. Então é muito importante atingir a idade da razão, não só batizar a criança, mas cuidar para que ela fique no caminho até completar a idade da razão, para assim professar a sua fé, professar naquilo que ela acredita. O sacramento da crisma é a confirmação. Você vai dizer perante a igreja, na frente do sacerdote, do bispo, que você quer continuar fazendo parte da família de Deus. Depois, nós temos o sacramento da Eucaristia.
O sacramento da Eucaristia é um sacramento que nós podemos receber várias vezes. Vejam que interessante. O sacramento do batismo nós só recebemos uma vez. Mesmo que eu mude de religião, mesmo que eu deixe de acreditar, uma vez batizado, sempre batizado. Crisma, a mesma coisa. Eu não posso excluir. Aquilo que foi feito vai continuar. O sacramento da Eucaristia eu recebo várias vezes, até todos os dias. O que é a celebração da Eucaristia? A celebração da Eucaristia é fazer memória de Cristo, é recordar aquilo que Cristo fez na Quinta-feira Santa, na Santa Ceia, onde ele reuniu seus discípulos e lá repartiu o pão. Então, o sacramento da Eucaristia, nós consumimos o corpo e o sangue de Cristo. É através das palavras proferidas pelo sacerdote, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que o pão e o vinho, através de algo que é chamado transubstanciação, se tornam corpo e sangue de Cristo. E assim nós vamos poder receber o pão transubstanciado, o vinho transubstanciado. E nós podemos receber várias vezes. O sacramento da Eucaristia, ele nos torna mais próximos, mais íntimos de Deus. Nos 2 primeiros sacramentos, nós recebemos como sinais. Já no sacramento da Eucaristia, nós podemos sentir, porque nós vamos estar consumindo o corpo e o sangue de Cristo. E aonde Cristo toca, não se torna mais o mesmo. Então, é tão importante este sacramento. É considerado o sacramento culminante, que dá aos fiéis o direito de consumir o corpo de Cristo. Veja que bonito, Cristo que se dá em alimento para cada um de nós. E você pode me perguntar, irmã, eu posso viver sem a Eucaristia? Eu posso ficar sem comungar? Olha, viver, você pode até viver sem a Eucaristia, mas não é bom. Por que não é bom? Porque você vai estar se afastando da graça de Deus, se afastando de estar com Cristo. Então, o cristão, ele precisa lutar para poder comungar. E para comungar, você precisa estar em estado de graça. O que é estar em estado de graça? É quando você procura um sacerdote, confessa os seus pecados, ele lhe concede a absolvição desses pecados e você vai limpo receber Jesus. É como quando nós vamos receber uma visita. Quando a gente vai receber uma visita em nossa casa, provavelmente você faz isso. Você dá uma faxina na sua casa, prepara a sua casa, deixa a sua casa bem bonita para receber a sua visita. Então, quando nós vamos receber Jesus, nós temos que estar também limpos, purificar o nosso coração, a nossa mente e praticar, exercitar esta humildade de querer, desejar Jesus em nós, nos considerando miseráveis, pequenos e que precisamos desta graça de Deus. O Deus que já nos concedeu o Espírito Santo em nosso batismo, na Crisma nos concede os dons do Espírito Santo e agora através do batismo, através do sacramento da Eucaristia, nos concede a graça de estar nos configurando a Jesus Cristo, porque eu estou consumindo o seu corpo, estou consumindo o seu sangue. Então, o sacramento da Eucaristia, nós precisamos lutar. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde muitas pessoas, quase todas, estão sendo impedidas de receber Jesus. E a igreja, em sua sabedoria, ela nos fala sobre a comunhão espiritual. Então, para você que não pode receber a Eucaristia, por causa deste tempo de pandemia,
Você também não pode deixar de fazer a sua comunhão espiritual, de desejar receber Jesus espiritualmente no seu coração, no seu corpo. E até as pessoas que são impedidas de alguma forma de receberem este sacramento, ou porque são de casamento de segunda união, ou tem outros motivos que o impeçam de receber a Eucaristia, de receber a comunhão, devem procurar fazer a comunhão espiritual. Eu, na minha vida, eu entendi a importância da Eucaristia depois de muito tempo. Então, depois que eu entendi a importância da Eucaristia e que eu percebi que era a Eucaristia que me deixava mais forte, que era a Eucaristia que trazia a graça de Deus na minha vida, eu não consigo hoje ficar sem comungar. É como se faltasse algo em mim. Então, quando a gente percebe a importância da Eucaristia, a gente não quer mais se afastar. Porque quando a gente se afasta da Eucaristia, a gente está se afastando do próprio Jesus. Então a gente quer ficar próximo de Jesus, próximo de Deus. Depois, nós temos o sacramento da reconciliação ou da penitência. O sacramento da confissão e da penitência é onde o sacerdote, ele escuta os nossos pecados em nome de Deus, em nome de Jesus, e assim nos absolve para estarmos em estado de graça. Durante muito tempo eu tinha uma dificuldade muito grande em me confessar. Logo no início eu não entendia muito bem como é que eu vou confessar os meus pecados para um homem, né? E quando eu comecei a caminhar no instituto, eu fui entender que eu não estava confessando os meus pecados para um homem qualquer. Eu estava confessando os meus pecados para o próprio Jesus. Porque o sacerdote, quando ele está paramentado, ele está em persona Christi, em pessoa de Cristo. E ele está ali com o próprio Cristo misericordioso para nos perdoar. Então, o sacramento da Eucaristia você pode receber todos os dias. O sacramento da reconciliação você também pode receber várias vezes, quantas vezes você precisar. A igreja recomenda-se que pelo menos uma vez no ano você se confesse. Mas nós sabemos que nós temos muitos pecados, né? Então, se a gente vai acumulando, vai virar uma bola de neve. Então, é bom que pelo menos uma vez no mês se confesse. Reconheça todo o seu pecado, se arrependa profundamente. Esse é o primeiro passo de uma boa confissão. Se arrepender profundamente do seu pecado e não querer mais pecar, não querer mais cometer aquele mesmo erro. Então nós vamos até um sacerdote e confessamos a ele, na pessoa de Cristo, os nossos pecados. Nós pedimos a ele que interceda por nós. Naquele momento, o Padre, ele está como o próprio Jesus, misericordioso. Então nós não precisamos ter vergonha, nós não precisamos ter medo de nos confessar. Nós temos que fazer do sacramento da confissão como algo essencial e fundamental na nossa vida. Logo depois, nós temos o sacramento da unção dos enfermos, que algumas pessoas, quando eu falam assim, irmã, o sacramento da unção dos enfermos não é só para quem está morrendo, já está na sua fase final? Não. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual o sacerdote reza e unge os enfermos para estimulá-los à cura mediante a fé. Então o sacerdote, quando ele vai até a casa do enfermo ou no hospital, ele pede, estimula aquela pessoa a acreditar que vai ficar curada através da fé. Olha, e eu conheço pessoas que receberam curas e ficaram realmente curadas após a visita do sacerdote, após terem recebido a unção dos enfermos. Então, se você vai fazer uma cirurgia de risco, você pode solicitar a unção dos enfermos. Se tem uma pessoa da sua família, essa pessoa professa a fé na Igreja Católica, você pode solicitar que o padre vá até você
e faça essa unção dos enfermos. Este sacramento ele pode ser dado a qualquer pessoa que se encontra em estado de enfermidade. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que está muito doente e não sabe como fazer, está triste, está abalada na fé. Então esse é o momento de rogar a Deus. E não só o sacramento da unção dos enfermos, não é só para quando a gente já está na fase final, a pessoa já está na fase final. Então você pode sim receber. Se você for fazer uma cirurgia de risco, se você for fazer uma viagem que talvez seja de risco, você pode solicitar ao sacerdote que lhe conceda, lhe administre o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da ordem é o sacramento para os sacerdotes, né? É destinado aos homens solteiros e dá a autoridade de exercer o mistério, né? Os ministérios, na verdade, eclesiásticos, né? Que se refere ao culto a Deus, a celebrar a Santa Missa, a confessar, a assistir, a administrar os sacramentos. Somente o sacerdote pode fazer isso. Então, o sacerdote, ele é um homem comum, retirado do meio do povo para servir ao povo. Então, é a graça de Deus. É o próprio Jesus que caminha no meio de nós. São os sacerdotes. E é um sacramento. Uma vez sacerdote, sempre sacerdote. Por mais que ele desista do seu ministério, ele vai ser sempre sacerdote. Porque uma vez consagrado a Deus, sempre consagrado a Deus. Não tem como voltar atrás. É como eu dizia do batismo. Eu não posso apagar o meu batismo. Uma vez batizado, sempre batizado. Então, uma vez que ele recebe este sacramento, uma vez que o bispo unge as suas mãos, unge a sua cabeça, ele vai ser sempre sacerdote. Ele se configura na imagem do Cristo. Então, o sacramento da ordem, nós temos que ter muito respeito por este sacramento. Porque é quando o homem, que é retirado do meio do povo para servir ao povo, ele se configura na imagem do Cristo em nosso meio. Então, todas as vezes que vocês veem o sacerdote, tenham a certeza que vocês estão vendo o próprio Jesus. Logo depois, nós temos o sacramento do matrimônio, que ele estabelece a santificação e a união entre um homem e uma mulher. O sacramento do matrimônio, ele é importante para a igreja. Ele não é como às vezes as pessoas dizem assim para mim: irmã, eu tenho 30 anos junto com a minha esposa ou com o meu esposo e eu não vou casar não, porque se casar as coisas pioram, né? Dizem muito isso. O sacramento do matrimônio, ele é a bênção de Deus. É Deus abençoando aquela união. É Deus confirmando que aquele homem e aquela mulher nasceram um para o outro, para firmarem um compromisso. Por isso que no casamento, no matrimônio, antes de acontecer, existe uma entrevista com o sacerdote. E lá ele faz diversas perguntas. E uma dessas perguntas é: vocês querem viver realmente, desejam viver até o último dia das suas vidas? Se a pessoa falar assim, não sei, talvez, o sacerdote ele pode sim não assistir este casamento. Porque o casamento ele é indissolúvel. As pessoas não casam para se separar. É claro que existem, né, as exceções, a igreja já reconhece isso no caso dos casamentos que aconteceram, que não eram para ter acontecido, né? Então a igreja está muito aberta a tudo isso. Mas, de uma forma geral, os casamentos eles precisam ser mantidos na graça de Deus. Por isso que é a importância dos casais que ainda não têm a bênção de Deus procurarem um sacerdote. Eu sempre digo, não se preocupem com festa, não se preocupem com convidados,
se preocupem com a bênção de Deus, de estar na graça de Deus. Então é de suma importância que o casal que deseja construir uma família pense no matrimônio. Então, se você namora e você não pensa em casar, e você não quer casar, e você está com aquela pessoa e não vê como a sua esposa, a sua futura esposa, eu digo para você, algo está errado. Porque é importante que você namore e que, se você namorar uma pessoa, você tenha também o desejo de casar. Você não vai ficar namorando com várias pessoas para não casar, né? Então a gente procura uma pessoa para que possa construir uma família, estar na bênção de Deus, na graça de Deus. Então, os sacramentos, todos estes sacramentos, eles servem como sinais, eles servem como caminho para a nossa salvação. Se vocês observarem, o batismo, que abre a porta para todos os outros sacramentos, que apaga a mancha do pecado. Logo depois nós temos a crisma, que nos convida a reafirmar essa fé em Jesus, na igreja. Depois o sacramento da Eucaristia, que quer nos configurar na imagem do Cristo a cada vez que nós o recebemos. Depois o sacramento da reconciliação, onde Deus é tão misericordioso que a todo tempo Ele quer nos perdoar, quer apagar as nossas manchas, quer nos fazer novos através do sacramento da penitência, o sacramento da confissão. A unção dos enfermos, que Deus concede essa graça às pessoas que estão doentes, às pessoas que precisam de estar com Ele, mesmo que impedidas de ir à igreja, de receberem o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, que chama o homem comum a fazer parte, né, deste grande mistério, que é pegar um homem comum e fazer com que ele caminhe nesta terra sendo o próprio Cristo. O sacramento do matrimônio, que quer estabelecer a santificação entre um homem e uma mulher e também dos seus filhos. Então Deus, em todos os momentos, Ele quer nos santificar. Deus, Ele utiliza de vários meios para a nossa santificação. Cabe a cada um de nós lutarmos e buscarmos com todas as nossas forças estar na presença de Deus, desejar estar com Deus. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te guarde.